Voltamos agora a transmitir o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogos sobre a Democracia, uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora a palestra é sobre criminalização da política, repercussões no processo eleitoral, com os expositores Vânia Siciliano Aieta e Adriano Teixeira Guimarães. Meus cumprimentos aos organizadores desse maravilhoso congresso e pela oportunidade que eu tenho de discorrer hoje sobre um tema de tamanha importância, nos tempos atuais, que é a criminalização da política. Cumprimento a todos na pessoa da minha querida amiga, professora Patrícia, que tanta honra me deu em formular esse convite para mim. É um dos assuntos hoje mais importantes, ao meu sentir, do direito constitucional contemporâneo brasileiro, especialmente em se tratando do nosso pobre país, onde as instituições políticas ainda pagam um preço inestimável pelos anos ditatoriais que nos condenaram, além de tantas outras coisas piores, à fragilidade das instituições. Crise não é motivo para violação do Estado de Direito. Não é motivo para desrespeitar a Constituição. Crise não pode, em hipótese alguma, dar ensejo a uma conjuntura quiçá aproximada de um estado de exceção. Existem crises econômicas, existem crises políticas. Toda nação está sujeita ao que Maquiavel chamava a roda da fortuna. Ora a sorte nos abraça, ora o revés político e econômico vai se fazer presente em nossas vidas. Assim é a política. Mas a marca consagradora da virtude maquiavélica é a competência ou não de um político de desenvolver uma estratégia eficaz de governo que possa sobrestar as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. E, desse modo, o player político consagrado pela virtude vai enfrentar as vicissitudes da fortuna e construir uma estratégia para controlá-la e alcançar os seus objetivos. Se nós considerarmos a conjuntura atual e, pelo menos a prioristicamente, o compromisso democrático, porque esta deve ser uma premissa, o agir político para o domínio das circunstâncias adversas não pode deixar, em hipótese alguma, o eixo civilizatório da manutenção do Estado do Direito e do respeito à Constituição, sob pena de nós retroagirmos à barbárie digna da tipologia dos estados de exceção. O que não pode acontecer é a transformação de uma crise política em crise institucional, colocando em xeque a legitimidade das instituições da República. Não se toma o poder com um crime ou uma conspiração sem sujar o trono de sangue. E essa é uma lição extraída da obra Macbeth, de Shakespeare, que não podemos esquecer. Macbeth é incômodo porque ele revela o caráter da maldade humana, aquela maldade oculta que, de repente, surge das ambições desenfreadas pelo poder. Para quem o Brasil vive um momento perigoso de crescimento acelerado de medidas próprias de um possível estado de exceção que estão sendo praticadas cotidianamente e, o que é mais grave, naturalizadas, vulgarizadas, vale a lembrança desse excerto da obra de Shakespeare, quando Lady Macbeth dizia no ato 5, cena 1, aqui ainda há o odor de sangue, e nem todo o perfume da Arábia deixaria essa mão cheirosa. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos observando que nossa democracia tem se esfacelando e está se transformando numa maquiagem que confere a aparência de um Estado democrático, mas, ao invés de ampliar e efetivar direitos, está suprimindo paulatinamente direitos constitucionais. E o estado de exceção ocorre quando determinadas leis ou dispositivos legais fundamentais são suspensos, no sentido de não serem aplicados. Não podemos fazer com que casuísmos façam com que
deixemos de aplicar a lei. Né? Isso não quer dizer que alguém com poder institucionalizado põe o direito que acha adequado para cada caso. E quando se suspende ou não se cumpre uma norma por casuísmos, quando se suspende ou não se cumpre uma norma, notadamente uma norma constitucional, e essa suspensão ou inércia na aplicabilidade não tem correção, por quem tem que corrigir simplesmente não faz ou convalida a suspensão, é porque o horizonte começa a apontar para traços de exceção, para o ovo da serpente. E, nesse momento, nós, constitucionalistas, temos o dever de redobrar nossas atenções, em especial porque somos os agentes vigilantes da tarefa de reafirmar o compromisso democrático. Juristas não podem virar torcedores, ainda que seja do seu próprio time. E essa talvez seja a mais árdua das nossas tarefas. Kant nos ensinou que nossa razão também contém pressupostos importantes para o modo como percebemos o mundo à nossa volta. Kant dizia, se você coloca um óculos com lentes vermelhas ou azul, tudo ficará vermelho ou azul. As lentes dos óculos vão determinar o modo como você quer ver a realidade. Só que os óculos das ideologias, assim como as premissas da nossa razão, levam às vezes nossa visão para as brumas das paixões. Mas nós precisamos amar o direito acima das paixões políticas. Os juristas precisam ver além do além e defenderem a Constituição e o Estado de Direito como nosso bem mais precioso, além das nossas próprias preferências ideológicas. E, para isso, precisamos relembrar a velha lição socrática do conhece-te a ti mesmo e vencermos a nós mesmos. Como já disse, juristas não podem virar torcedores cuja arquibancada predileta são as redes sociais ou os julgamentos televisionados. Quero aqui parafrasear um grande professor italiano, Umberto Eco, que asseverou como crítico ácido do papel das novas tecnologias no processo de disseminação da informação. Essas tecnologias fomentam a democracia, mas, por outro lado, as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis que antes falavam suas asneiras nos botequins da vida sem causar tanto dano à coletividade. O fato é que nós estamos à mercê da moral das ruas. O direito virou uma torcida de leigos. O direito se transformou em disputa de qual moral pessoal vai valer mais. E o fato é que a voz do povo colocou Cristo na cruz. Nós precisamos combater julgamentos de escopo midiático, o que foi intensificado, infelizmente, com o televisionamento das sessões de julgamento dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Eu mesmo, na minha família, tenho algumas tias, né, comentaristas, né, da Corte Constitucional, que chega a dar até medo quando abrem a boca. Mas face a essa conjuntura, meus amigos, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Ser revolucionário hoje é defender a legalidade. Estamos todos preocupados com o rumo com que as coisas estão tomando em nossa sociedade, notadamente no que diz respeito à interpretação da Constituição. Interesses corporativos, profissionais, ignorância, desinformação de alguns, modismos de teses de outros para aparecer na academia, tudo por conta também do despreparo da grande imprensa. Todos estão vendo a bagunça que estão fazendo no nosso sistema processual brasileiro, fruto de uma longa e sólida construção teórica que vem acompanhando o nosso processo civilizatório. E não se pode esquecer também que o sistema midiático tem a capacidade de fixação de ideologias, interferindo sensivelmente na formação da opinião pública e na construção do imaginário social. Só vê o poder
que uma novela da Globo faz em termos de atitudes e comportamentos pelos seus exemplos. Desse modo, o mito do bom intérprete vai sendo paulatinamente construído nas mentalidades, tal como se fosse um grande herói, de modo que, quando o momento demandado se fizer necessário, o grande herói pode até desconsiderar direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, pois esses direitos fundamentais serão considerados pela mass media tão somente óbices indesejáveis à luta pela moralização do país. Então, por absoluta ignorância das regras do jogo democrático, eu vou usar um conceito-chave do pensamento político de Spinoza, a multitudo. Este filósofo preferia usar o termo multitudo para não usar o termo povo. Ele definia o multitudo como sujeito político que é portador da soberania, perfazendo-se, no caso brasileiro, na parcela da população, muitas vezes advinda do lumpesinato, com tradicionais posturas, né, conservadoras, de ascensão social, e em outros tantos por compromisso ideológico revelado ou contido com posturas autoritárias. Vide o que a gente vê de misoginia, de racismo, de tudo nos comentários nas redes sociais, né? E que essa gente vai considerar como bom intérprete, como bom juiz, justamente aquele que desconsiderar os direitos fundamentais assegurados pela Constituição do país, porque esses direitos podem atrapalhar o caráter messiânico de alguns salvadores da pátria. Então, Spinoza considerava, né, essa expressão multitudo como a condição natural dos humanos determinada pelo conflito das paixões. Medo, esperança, amor, ódio, ambições, inveja, ciúme, né? Toda a sorte, né, de situações levadas pelas paixões. Mas nós temos que ter muito cuidado com elas. Spinoza sabia muito bem o que estava dizendo, pois ele pessoalmente presenciou o assassinato em praça pública de 2 governantes republicanos massacrados nas ruas pela multidão agressiva e estimulada pela mídia de época, que era representada pelos pregadores calvinistas e então defensores da monarquia. Ele mesmo escreveu um cartaz que ia levar para as ruas e que dizia: Ultime barbarorum, os últimos bárbaros, mas foi impedido pelos amigos que, obviamente, clamavam pela sua segurança. Assim como muitos juristas hoje, muitas vezes querem falar além do que podem, mas são advertidos pelos amigos para não falarem além do que deve. Mas o fato é que esta desqualificação da política, principalmente nesse registro paroxístico, né, que nós poderíamos chamar de antipolítica, né, nos ensina um grande professor de direito penal lá da UERJ, professor Nilo Batista, encontrou na criminalização o mais poderoso dos instrumentos, na dependência, contudo, da publicidade espetaculosa dos procedimentos concretos. Então, diz o professor, os patíbulos operísticos do antigo regime foram substituídos pelo pelourinho virtual, atado ao qual o padecente já não vê desfilar diante de sua vergonha os curiosos da praça, mas é a sua própria imagem que desfila, angustiada e impotente por dezenas de milhares de lares. E eu ainda iria além, não só pela televisão, mas hoje de forma muito mais fomentada pelas redes sociais, que podem destruir uma pessoa em segundos. Então, nós estamos, enfim, numa perigosa conjuntura, quando as situações de desrespeito à Constituição que eu coloco não causarem mais a necessária indignação na comunidade jurídica, então é a hora de nós termos muito cuidado, porque quando a parcela majoritária da comunidade jurídica justificar, naturalizar esses comportamentos pelo argumento de que os fins justificam os meios, aí nós estaremos numa rota de perigo institucional. Essa atenta preocupação com a criminalização da política não significa passar a mão na cabeça de malfeitores, não é isso.
Nós temos é que obedecer o ordenamento, né? Eu prefiro um malfeitor solto, fora da prisão, do que a Constituição desrespeitada. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele é o monstro, né, do Lago Ness. Não importa. Se o ordenamento, né, não for respeitado, é melhor que ele seja solto, é melhor do que a pessoa, às vezes, não receba uma determinada reprimenda, do que nós estragarmos o nosso ordenamento jurídico. Nós não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivados pelas manifestações midiáticas alicerçadas em sentimentos de comoção popular, nem pela necessidade de dar satisfações aos anseios da sociedade. Juiz não tem que dar satisfação aos anseios da sociedade. Juiz é juiz. Juiz, ele julga aplicando o direito. Se a sociedade ficar insatisfeita com o julgamento, paciência. O juiz, ele sabe como julga. O leigo, não. Então, com o objetivo de expurgar da vida política determinadas pessoas indesejáveis e indignas, nós não podemos desrespeitar a Constituição. Então, nós não podemos deixar de traçar relações entre esta odierna criminalização dos políticos, representantes do povo e eleitos pelo voto popular, com importantes contribuições trazidas por autores que percebem nos efeitos do punitivismo imperante um progressivo desamparo nos direitos fundamentais. Nós estamos assistindo constantes e assustadoras flexibilizações dos direitos constitucionais, vide essas últimas reformas. No caso da supressão dos direitos políticos, que são subespécie dos direitos humanos, esvaziamento dos direitos fundamentais assecuratórios da proteção dos cidadãos na processualística penal. Está aqui nosso baluarte do processo penal, eminente professor, né, para mostrar o quanto, né, a Constituição e as normas de regência constitucional são importantes, né, para o asseguramento das normas da processualística penal. Então, esse punitivismo exacerbado sobre a legislação eleitoral, valendo-se de alicerces teóricos preocupantes, hoje são bastante evidentes. A tentação de buscar alicerce em âmbito penal, nas instituições policiais e penitenciárias, sempre, em âmbito eleitoral, nas condenações às penas de inelegibilidade, visam alcançar, através da defesa do encarceramento, em especial no universo eleitoral, na punição mais cruel aos representantes eleitos, que é a inelegibilidade, um verdadeiro banimento, uma invisibilidade política. Nós não podemos também passar a mão na cabeça do eleitor, achando que o eleitor é um coitadinho, que o eleitor é um inocente. O eleitor é muito sábio, ele sabe exatamente em quem ele está votando. Os representantes que nós temos em Brasília são a cara do Brasil. As pessoas não gostam de dizer isso. É muito mais fácil dizer, né, que eles são tudo de ruim que nós temos, do que dizer que eles são os representantes verdadeiros do povo que nós temos. Aquelas pessoas representam o que nós vemos diariamente nas ruas. Os malfeitos, as corrupções. Quantas vezes a gente vê no dia a dia, no dia a dia comum do povo, as corrupções, assim, às vezes é uma diretora de escola, é o diretor do hospital, não é? É no dia a dia, as corrupções. Então é muito fácil dizer que tudo está em Brasília, as pessoas, elas votam em quem as representam. O eleitor não é tão inocente, né, como às vezes nos fazem querer crer, né? E se você conversar, né, com o eleitorado, é impressionante o modo como eles veem, né, a política. Então, na verdade, o que nós precisamos é de
um grande choque educacional no nosso país. Só a educação vai libertar. Não adianta, né, a gente pensar em punição, 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 porque não vai adiantar, né? Aí falamos das fake news, né, essas notícias falaciosas, divorciadas e distintas, né, do direito à liberdade de expressão, porque todo mundo fala em liberdade de expressão, mas todo direito tem um limite. Você não pode ter um direito absolutamente livre. Todo direito é modulado, modulado por outros direitos. Então, não é uma notícia de agora a mentira na política, sempre existiu, né? Nós temos que ser vigilantes às notícias falsas, às que geram crimes de injúria, de calúnia, de difamação. E o universo virtual, ele é apenas um outro campo de atuação. Mas os crimes são os mesmos e as reprimendas devem ser severas também, né? Eu queria ainda, antes de terminar, que deve estar terminando o meu tempo, falar que nas relações contemporâneas entre direito e política, quem estabelece as regras do jogo é o direito, de modo a configurar, como nos ensina, né, o grande processualista Luigi Ferraioli, professor italiano do processo penal, a configuração das esferas jurídico-políticas, do que é decidível e do que é indecidível, que é a dimensão substancial das garantias, que hoje estão sendo tão esquecidas e não podem ser esquecidas. Como, afinal, controlar o exercício legítimo de um processo, sobretudo dos processos políticos, se a imputação desconhece os limites da legalidade material? Torna-se irreal a pretensão de Luigi Ferraioli de excluir do universo do decidível situações jurídicas de tutela dos direitos fundamentais, pois a proteção ao princípio democrático, a proteção às regras do jogo, elas vêm sendo paulatinamente substituídas pelo exercício abusivo do poder, notadamente do poder interpretativo. Mergulha-se hoje na criminalização da política, valendo-se da arma da judicialização para banir desafetos da vida política. Artifício esse usado também por setores minoritários da classe política. A classe política também tem responsabilidade, porque não apresentam, às vezes, a expertise necessária para os duros embates da arena política e fazem com que esses que não conseguem dar conta, né, dos embates da arena política busquem a judicialização, a interferência permanente do poder judiciário em assuntos que não lhe competem. Então, essa nova configuração do poder usa uma marca, diria que paternalista, né, de proteção aos políticos que não têm competência também para se estabelecerem como legítimos representantes do povo na dura disputa que é o espaço na arena política. No melhor esteio do constitucionalismo democrático, espera-se que, na inércia dos outros poderes, a atividade jurisdicional possa dar fomento aos mandamentos constitucionais, impulsionando o direito, contudo, sem criar direito, sem legislar criando o que a Constituição não criou. Nós não podemos fazer com que os juízes criem normas que a Constituição não criou, pois na ideia do constitucionalismo não temos tão somente o papel da garantia, mas também a noção de controle e de limite dos poderes, até mesmo do poder judiciário. Então, nós devemos ser vozes corajosas na defesa do Estado de Direito, do devido processo legal, porque nos dias de hoje um virtuoso acusador, com medo de virar culpado por omissão, transforma até os advogados defensores do acusado também em vilões, algo como a outra face do crime. Infelizmente, em toda a classe profissional, ainda existem os que conclamam a execração pública dos culpados, inclusive dos chamados bodes expiatórios,
pois esses comportamentos, sabemos todos, muitas vezes justificam fracassos, têm o dom de construir carreiras, de promover mediocridades, de massagear egos vaidosos. Os acusadores sabem que apontando culpados não importa de que modo, né? Tem que arrumar o culpado. A crítica vai arrefecer, mesmo diante de injustiças intoleráveis. É o velho rito sacrificial, como sabiamente asseverou Canetti em sua obra Massa e Poder, quando eu extraí esse trecho muito bacana, que é o seguinte: a fuga em massa cessa depois que os leões abatem as suas presas. Mas a lei não pode ser esquecida ao sabor dos casuísmos. E essa é a nossa preocupação com os recentes episódios, com os recentes julgamentos mesmo, né, alguns julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a nossa preocupação, que pode ser comparada à advertência de Lacordaire em uma célebre passagem, quando ele nos alerta: na luta entre o forte e o fraco, entre o servo e o senhor, é a lei que liberta e é a liberdade que oprime. Então, as tradições do direito brasileiro não podem se resumir a simples memórias formais, despidas do sopro vital, a meros retratos nas paredes, né, com saudosas recordações, né, dos nossos homens ilustres do direito. Nós, defensores do Estado Democrático, precisamos estar imunes ao pessimismo, porque é a nossa fé que precisa superar os dissabores que nós estamos precisando enfrentar no caminho. Hoje, a criminalização da política é permanente, mas não podemos achar, né, que criminalizando a classe política nós vamos resolver o problema do país. Nem tampouco exterminar a representação democrática e substituí-la, não é, pelos ilustres, né, pelas pessoas, né, ilustradas, porque eu cansei de ver gente cheia de titulação, e posso falar à vontade, porque sou uma mulher cheia de títulos, mas eu canso de ver muita gente cheia de titulação e que, se estivesse, né, na representação do povo em determinados cargos, seria um desastre como político, né? E, às vezes, uma pessoa até humilde do povo e que é representante, né, legítima, né, de um setor da sociedade, não é por isso que não possa merecer o seu posto, o seu cargo. Eu me lembro que, uma certa vez, há muitos anos atrás, eu dando aula na PUC do Rio, né, uma aluna chegou para mim e disse assim: professora, era uma eleição de governador, e ela me perguntava lá por uma candidata, e eu estava muito à vontade, até porque não iria votar na pessoa. E ela disse assim: professora, como é que pode fulana estar na frente da eleição? Eu não conheço ninguém que vai votar nessa pessoa. Aí eu disse assim: minha filha, você não sai do circuito Ipanema e Gávea aqui para estudar, né? Se você chegar, né, em determinado bairro a partir do subúrbio do Rio de Janeiro, só vai dar esse candidato. Então, às vezes, a gente acha: ah, meu Deus do céu, como é que fulano foi eleito? Porque existem as pessoas que vão votar e merecem ser representadas. A democracia é assim, né? Se nós fôssemos esperar, né, que todo mundo, né, fosse representando os pós-doutores do Brasil, né, nós não teríamos uma representação condizente, né, ao povo brasileiro. O que nós precisamos, sinceramente, eu só acredito nela, é melhorar a educação. Se nós fomentarmos a educação, tudo vai mudar, né? Nós estamos vivendo essa situação porque a ditadura nesse país destruiu a educação pública, principalmente, porque a educação liberta. É a educação que vai tirar a criatura, né, do obscurantismo, é a educação que vai tirar a pessoa das dependências políticas, dos laços, né, de dependência. Então,
eu creio que o excesso do punitivismo, eu vejo isso na seara eleitoral, proíbe normas e normas, principalmente propaganda, então eu acho, desculpe, né, mas eu tenho 29 anos de advocacia eleitoral, eu acho aquelas normas tão ridículas, aquela proibição de tudo, como se aquilo fosse garantir a igualdade do pleito. Não vai garantir nada, né? Nós nunca vamos ter uma igualdade plena entre capital e trabalho. O que nós precisamos ter é uma modulação razoável que permita com que o conflito não seja tão ácido. Então, eu sei que vão falar de financiamento depois, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de apresentar, só para terminar, um trabalho 2014 sobre financiamento de campanha eleitoral na Noruega, em Oslo, naquele Congresso Mundial de Direito Constitucional, e conversando com vários professores, eles ficaram muito surpresos, por exemplo, de sindicatos, federações sindicais não poderem financiar os seus. Da mesma maneira que a Fiesp, né, as federações empresariais, né, com justeza representam os seus, não sou contra, acho que estão representando ali a classe empresarial, a classe trabalhadora também deveria ser representada pelos seus sindicatos. Se eu sou uma costureira aqui em Nova Lima e resolvo nas próximas eleições ser candidata a vereadora, que mal teria se o sindicato das costureiras apoiasse a minha campanha? Algum apoio a pessoa tem que ter, não é? Algum apoio a pessoa tem que ter. Proibir tudo, né? E criar um quadro, né, fictício, como foi feito na eleição passada, só gerou caixa 2. E eu vou dizer a vocês, sem medo de errar, nos 29 anos de advocacia eleitoral que eu tenho, nunca houve uma eleição com tanto caixa 2 do que a eleição passada. E o caixa 2 é um perigo, porque o caixa 2 vem dinheiro de crime organizado, de droga, de prostituição, de tudo que é do esgoto. Nós não podemos permitir o caixa 2. Não se faz eleição sem dinheiro. O dinheiro não é mal-vindo, desde que ele seja fiscalizado, vigiado, tenha transparência, né, que o Ministério Público possa, né, ter ali o acesso pleno ao controle, à transparência, mas não se faz nada sem dinheiro, né? Há uma frase, né, do juiz Paul Stevens, da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2010, que ele dizia: dinheiro é como água, sempre vai encontrar uma saída. Então, na verdade, a gente não tem que ficar tapando o sol com a peneira. Nós temos que ser responsáveis, buscarmos, né, alternativas que sejam viáveis, mas todas dentro da legalidade e todas respeitando a Constituição. E termino com o que eu já havia dito. Prefiro um ou outro solto do que a Constituição desrespeitada. Muito obrigado. Gostaria, inicialmente, de agradecer o convite para participar desse evento, principalmente nas pessoas da Marinéia, do meu amigo Ronan, a quem agradeço também pelas generosas palavras ao início. Gostaria de cumprimentar os demais componentes desse bate-papo, desse painel, a Patrícia, a professora Vânia, e aqui também eu agradeço, parabenizo pela brilhante exposição. O meu tema de hoje ele é um pouco mais específico do que a fala da professora Vânia, e também tem um caráter um pouco mais dogmático, digamos assim. Eu vou percorrer aqui um percurso, vou ser um pouco mais concreto. Eu acho que, nesse sentido, as duas falas, de certa forma, se complementam, né? Eu não tenho nenhuma discordância frontal, pelo contrário, em relação à fala da professora Vânia, só uma outra abordagem. Então, eu vou falar de financiamento de campanha e corrupção, né, essa relação, né, principalmente os limites, né, entre um financiamento de campanha ilegal, ou legal, e quando isso constitui corrupção ou não.
E antes de começar, também gostaria de dizer que eu não vou falar de financiamento de campanha em si. Eu não sou eleitoralista, constitucionalista, eu não vou falar qual o melhor modelo de financiamento de campanha, se é o privado, se é o público. Eu vou partir do pressuposto do que aí está e como o direito penal deve reagir a isso. Então, como eu sempre gosto de fazer, e acredito também que o meu amigo Ronan também gosta, vou começar com um caso base para ilustração do que eu vou falar, e espero que durante a minha fala eu possa ir incidentalmente resolvendo ou tratando desse caso, mas serve mais realmente para ilustrar aqui a minha problemática. Então, meu caso base é: um senador da República recebe de um empresário, através de uma doação de campanha não declarada, milhões para votar um projeto de lei de isenção fiscal, o qual trará imensos benefícios econômicos para o negócio do empresário. Variante 1 desse exemplo: a doação é feita de modo declarado, conforme a lei eleitoral. Variante 2 desse exemplo: o empresário, pessoalmente e de forma legal e declarada, doa vultosos recursos, que faltou a palavra, à campanha do senador, com a reservada esperança de que este vote projeto de leis consentâneos com o modelo econômico favorável à sua atividade econômica. Então, eu vou proceder da seguinte maneira. Essa introdução, creio que eu já... Ainda vou fazer uma pequena introdução a respeito do papel do direito penal, dos limites do direito penal, e depois disso vou realizar alguns esclarecimentos terminológicos, sobre Caixa 2, anistia e corrupção, e, por fim, esse vai ser a principal parte da minha fala. Vou falar da punibilidade do financiamento irregular de campanha e Caixa 2 à luz dos delitos de corrupção. Então, para começar, antes dos esclarecimentos terminológicos e da relação entre Caixa 2, financiamento e corrupção, é preciso deixar claro quais são os limites do direito penal. Tradicionalmente, e isso está correto, eu acho que não deve ser abandonado, o direito penal é visto como a última ratio da proteção de bens jurídicos. Ou seja, ele só vai atuar quando os outros mecanismos sociais, os outros mecanismos jurídicos falhem. Então, nesse sentido, uma consequência disso é que, primeiro, quando se identifica um problema na sociedade, o direito penal não pode ser a primeira ferramenta para combater esse problema. E a segunda consequência desse que a gente chama de princípio da última ratio é o caráter acessório do direito penal. Ou seja, o direito penal, ele, a princípio, deve respeitar a ordem primária. Ou seja, ele não pode proibir o que a ordem primária permite. E aqui, nesse caso, no caso do nosso tema, a ordem primária é justamente o direito constitucional e o direito eleitoral. Então, algo que o direito eleitoral, de modo global, permite, o que a ordem jurídica vê como lícito, não é o direito penal que deve corrigir. Ou seja, se nós achamos que o financiamento privado é um problema que deve ser expurgado do nosso país, que devemos mudar o sistema, não é o direito penal que deve mudar esse sistema. E sim o legislador constitucional e o legislador eleitoral. Principalmente, não é o juiz que pode, sozinho, querer corrigir, se for o caso, o nosso sistema eleitoral. Então, esse é o pano de fundo de toda a reflexão. Então, aqui eu já parto para os esclarecimentos terminológicos. Esses esclarecimentos terminológicos não são apenas, na minha opinião, não são apenas
acadêmicos, porque eu acho que principalmente há 1, 2 anos se viu muita confusão a respeito desses conceitos, né? Quando se falava em Caixa 2, imediatamente se estava falando em corrupção, em financiamento irregular e doação irregular. Principalmente a imprensa se falava em anistia, então não se fazia a devida distinção conceitual. E, nesse caso, distinção conceitual não é o academicismo, mas sim ele vai ali influenciar na atividade do juiz no dia a dia, ele pode decidir o destino de uma pessoa que se encontra ali acusada. Então, primeiro, o que é um financiamento irregular de campanha? O que é uma doação irregular? É simplesmente, né, um aporte de dinheiro realizado por um particular, agora, né, pessoa física, porque foi proibido, né, a doação por empresa, a favor de um partido político, realizado em desrespeito à legislação eleitoral. Nada mais que isso. É simplesmente uma doação feita em desconformidade com as normas. Ou desrespeitou os limites, ou foi uma empresa que doou. Agora, isso seria um financiamento irregular de campanha, uma doação irregular. Agora, Caixa 2, a rigor, é outra coisa. O que é o Caixa 2? É a não contabilização do dinheiro do partido político conforme manda a legislação. Obviamente que um Caixa 2 pode estar conectado, né, com uma doação irregular, e geralmente está. E quais são as consequências do Caixa 2? Ele pode, por si só, né, ainda não vamos falar de uma contrapartida, etc. Por si só, ele pode constituir o crime do artigo 350 do Código Eleitoral, que é a conhecida falsidade ideológica eleitoral. E, em outros países, né, o caso do Brasil, em que existe o delito de infidelidade patrimonial, ele pode constituir esse crime de infidelidade patrimonial, que é quando o membro de um partido pega, né, esse dinheiro e guarda numa conta separada, escondido de todos. Isso é considerado, na visão, por exemplo, dos tribunais alemães, como um crime de infidelidade patrimonial ou administração desleal. Crime esse que não existe aqui no Brasil, mas esse é um outro assunto. Então, a gente pode concluir aqui preliminarmente que não, por si só, um financiamento irregular, um Caixa 2, ele não é um crime de corrupção. Não existe um crime de Caixa 2, não existe um crime de financiamento irregular. Por isso, à época, era um absurdo se falar em anistia de Caixa 2, porque Caixa 2 não era crime por si só. Você não pode anistiar algo que não é crime, que não existe. O que existe é simplesmente o princípio da irretroatividade da lei penal, né? A nova lei não poderia alcançar os casos pretéritos. E, por outro lado, também não se poderia, se o Caixa 2 estava, no caso concreto, participava, ele era componente de um conluio de corrupção, obviamente que não se pode anistiar. Anistiar a corrupção é um absurdo. E o que é corrupção? Há vários, eu não vou aqui entrar nos detalhes acerca do conceito de corrupção, né? Não existe um conceito muito canônico, né, de corrupção, mas pode-se dizer que a corrupção é basicamente um abuso de poder, né, uma pessoa que representa uma outra, no caso, um político que representa os cidadãos ou representa o Estado, condicionado por uma vantagem, né, sempre tem esse elemento da vantagem, em favor de um terceiro. Né, a corrupção, para a gente, todos esses elementos que eu acabei de falar estão presentes nos artigos 317 e 333 do Código Penal. Então, como eu disse, por si só, financiamento irregular, Caixa 2, não são crimes. No entanto, a depender de certas condições, da presença de outros elementos, ele pode sim, não é crime. Eu estou falando mais aqui em relação à corrupção. Mas, dependendo da presença de outros elementos, pode sim
constituir corrupção. E exatamente disso que eu vou falar agora. Então, primeiro, também deve ser deixado claro qual que é o que a gente chama de conteúdo de injusto da corrupção. Né? Qual o bem jurídico da corrupção. Também é um debate acadêmico, se discute, há vários bens jurídicos, moralidade pública, etc. Mas eu diria que o traço fundamental da corrupção pública, diferentemente da corrupção privada, que entre nós não é um crime, mas é um crime em outros países também, mas o conteúdo de injusto da corrupção pública na minha visão e de outros autores, é a perversão do público pelo privado. Ou seja, um agente público que, a princípio, deveria cumprir suas funções apenas seguindo a lei e a vontade pública, ele se deixa perverter por um interesse privado, tanto o interesse privado dele, quanto o interesse de um terceiro. Então, o conteúdo de justa corrupção é justamente a perversão da esfera pública pela esfera privada. Agora, no caso que a gente está tratando aqui, da relação entre financiamento de campanha e corrupção, essa é uma questão mais delicada. Por quê? Porque, inevitavelmente, o financiamento, uma doação de campanha, ela tem ali o poder, né, e tem, na maioria das vezes, intenção de constituir, de influenciar o agente público. Então é difícil traçar essa fronteira entre corrupção e financiamento de campanha. A gente só consegue traçar essa fronteira tendo em vista esse bem jurídico, que é a perversão, não a mera influência do privado sobre o público, e analisando justamente os elementos do crime de corrupção. Primeiro, para existir o crime de corrupção, deve estar envolvido um funcionário público. Ou seja, o mero candidato a um posto público, desde que ele já não seja, né, um agente público, ele não pode ser o sujeito ativo de corrupção. E, infelizmente, se vê muitas denúncias em que o mero candidato ele é acusado de corrupção e ele nem foi eleito, não houve ainda eleição, nem assumiu, etc. É certo que o artigo 317 ele fala que a corrupção pode ser praticada antes de assumir o cargo. Mas eu interpreto isso como nos casos em que, por exemplo, o candidato já foi eleito, mas ainda não foi diplomado, ou o sujeito que passou no concurso público, mas ainda não assumiu. Além disso, a corrupção exige uma vantagem indevida. Eu costumo interpretar eu e alguns autores, e isso também é a tendência do direito alemão, do direito português, em interpretar esse elemento de forma muito neutra, que é simplesmente uma vantagem que previamente não é devida ao funcionário público. Por exemplo, uma dívida, né, ou o salário, né, dos rendimentos do funcionário público. Né? Você pagar o salário para o funcionário público, você pagar uma dívida para o funcionário público, não é uma vantagem indevida. Então, qual é o decisivo aqui? É a contrapartida do funcionário público, o que a gente chama de pacto de injusto. A corrupção é uma ação bilateral. Tem, de um lado, a vantagem para o funcionário e, do outro lado, a contrapartida. Eu também aqui não tenho tempo aqui para discutir exatamente a letra da lei. O artigo 317 fala em razão, que a vantagem tem que ser conferida em razão do cargo, e o artigo 333, que é a corrupção ativa, fala que a vantagem tem que ser oferecida para determinar o funcionário a praticar um ato de ofício. Não vou entrar aqui nesses detalhes, que eu não tenho tempo. Mas eu só queria deixar claro duas coisas que talvez sejam até um pouco contraintuitivas e tenha sido falsamente ditas tanto na imprensa quanto no meio jurídico. Primeiro,
é a possibilidade de uma doação irregular e um caixa 2 sem corrupção. Isso é plenamente possível. E, sem entrar, porque eu não tenho tempo nas questões mais dogmáticas, eu vou tentar provar esse ponto simplesmente por um exemplo. O exemplo do candidato X, que participando de sua primeira eleição, vendo-se atrás das pesquisas, sente a necessidade de incrementar sua campanha e precisa de dinheiro. Seu amigo Y, sujeito riquíssimo, cujo patrimônio provém essencialmente de herança familiar, está disposto a ajudá-lo mais uma vez. Porém, por já ter realizado uma vultosa doação anteriormente, no começo da campanha, não pode fazê-lo novamente sem extrapolar o limite da lei eleitoral. Mesmo assim, Y faz a doação de maneira não declarada em uma conta separada e X não a contabiliza em conta específica e declarada conforme manda a legislação eleitoral. Ao final, e mesmo com esse incremento na campanha, X não se elege. Então, aqui não estão presentes todos aqueles elementos que eu mencionei rapidamente do crime de corrupção. Ou seja, não há nenhuma, nem sequer se cogita uma contrapartida de quem recebe a vantagem, e um outro elemento é que quem recebe a vantagem ainda não é um funcionário público, ele nem vem a se eleger. Então, esse meu exemplo quer mostrar que é possível, sim, haver um financiamento irregular de campanha e um caixa 2 sem corrupção. Ou seja, esses conceitos não são sinônimos. Por outro lado, e eu acho que aí que talvez o equívoco seja maior equívoco, na minha opinião, que da possibilidade de corrupção através de uma doação regular de campanha. Eu também não quero entrar de novo nos detalhes dogmáticos para provar esse ponto, quero dar, de novo, mais um exemplo para provar isso. Diz um senador A, que tenta a reeleição e possui grande influência junto a uma empresa estatal, ao empreiteiro B, doe 5 milhões de reais ao meu partido, de forma declarada, que garanto que sua empresa participará das obras mais importantes da empresa estatal P. Isso aqui é simplesmente um exemplo hipotético. Então, nesse caso, ao menos na minha opinião, é um absurdo falar que não se trata de corrupção, que os delitos dos artigos 317 e 333 não foram realizados nesse caso, apesar de que a doação tenha sido feita de forma legal e declarada. Então, isso tudo para mostrar que é preciso muito cuidado para associar o financiamento de campanha irregular, uma doação irregular de campanha, à corrupção, e, por outro lado, na hora de falar que a doação foi regular, a doação foi legal, então é um absurdo falar em corrupção. Nenhuma das duas afirmações, nenhuma das duas associações são corretas. É preciso analisar caso a caso, de acordo com esses critérios que eu mencionei anteriormente. Eu teria aqui várias outras reflexões e detalhamentos, mas meu tempo, estou vendo ali, já acabou. Então, eventuais dúvidas e aprofundamentos eu vou deixar para a discussão. Muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia.